ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapadinha, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela, a indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Cara. Mas a gente tá aqui pra mudar isso, exatamente. Não é? Ó, Arthur, um recadinho antes de mais nada. O Disparate e outras iniciativas do Portal Disparada só são possíveis graças à contribuição de você, ouvinte. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br/doe e solta os cobre aí, não é não? Tem que soltar, cara. Como senão assim? Não dá pra ir pra... Senão o Brasil não vai pra frente. O Brasil não vai pra frente. Ô, Arthur, vai ter questão nacional? Tem questão nacional essa semana. Então tá de volta. A questão nacional acontece na próxima quarta-feira, dia 3/5, às 20 horas, como o ouvinte já tá acostumado. E recebe quem? Gustavo Castanhon e... o José do Portal do José. E o José do Portal do José para falar dessa polarização Lula e Bolsonaro e sobre uma alternativa a tudo isso? Assim esperamos, né? Que é a posição de Ciro Gomes. Exato. Vamos ver o que eles têm para dizer. Ô Arthur, quem tá nessa? Você, Amandinha? Eu não sei quem que vai apresentar essa, pra ser sincero, mas vai ser ou eu ou a Amandinha. Então, beleza. Então, vocês têm encontro marcado na próxima quarta-feira, ou com o Arthur, ou com a Amandinha, o tempo dirá. Arthur, me ajuda a lembrar aqui os ilustres convidados que já tivemos na questão nacional. Já foi o Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o chanceler Celso Amorim, quem mais? O Aldo Rebelo. O ex-ministro, ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Christian Lynch. Christian Lynch. Tem bastante Talvez gente, a gente cometa alguma injustiça aqui, esqueça de alguém, mas faz parte. Enfim. O Marconi. O Marconi, grande Marconi. É sempre gente da pesada. Sim. Não percam, assim como vocês não perdem, um disparate. Não percam a questão nacional. E também, você que curte um papo sobre música, acompanhe também o podcast Ensaio de Mesa, outro podcast meu, que eu apresento, junto de Renato Zácaro e Rodrigo Vitor. Ensaio de Mesa, é só jogar no tocador de streaming da sua preferência, nos melhores tocadores de streaming do ramo, como o Disparate. Ô Arthur, alguma introdução aí da tua parte ou posso ir pro papum? Manda bala. O Arthur me falou, eu e o Arthur chapamos de chimarrão aqui antes de entrar. Um amigo nosso em comum esqueceu uma cuia de chimarrão na minha casa e um saco de erva mate uruguaia. E eu trouxe aqui pro estúdio para devolver para ele. Ele não veio buscar. Ruim para ele, porque a gente já tomou umas... Sim, a gente até lavou a erva mais de uma vez. Já fizemos umas 3 trocas ali. Não sei nem se sobrou para devolver. E diga-se de passagem, um excelente chimarrão, cara. Isso aí tem que ser... uma excelente erva. Baita chima, como diz os gaúchos. Baita chima. Abraço para esse meu amigo. Vamos lá, começar de perguntas papum. Primeiro, o que urge é a Sputnik 5, que não foi aprovada pela Anvisa, embora tenha sido aprovada por... eu ia falar um palavrão aqui. Será que o horário libera? Acho por uma que libera. caralhada de países, dentre eles o México, né? Sim. E mais tantos outros. E aqui na Anvisa, no Brasil, não passou. Arthur, eu acho que o papo aqui é a geopolítica da vacina, né? O que está acontecendo que a Anvisa não liberou a Sputnik V, na verdade, essa vacina russa. Você pegou na goela, Padilha. Você já arrebentou. De cara? De cara. Ixi, Maria. Chegou arrebentando. Comigo ninguém pode. Porque é isso mesmo. O que está se colocando é que o seguinte, cada vez mais, o Brasil ele virou o Brasil sempre foi um país subordinado, enfim, sempre não, né? Houve seus respiros de resistência, suas épocas de glória, mas desde o golpe de 64 e caminhando cada vez pior nos anos 90 e 00, a gente foi transformando num país subordinado aos Estados Unidos e às potências ocidentais, né? E o que acontece é que o seguinte, o Bolsonaro, ele é, na verdade, a coroação desse processo. Ele é um verdadeiro
Na verdade, ele é a implosão da autoridade nacional, né? Mas ao mesmo tempo ele também é um verdadeiro governo colonial que é imposto sobre a gente, né? E essa história da Sputnik V deixa isso, assim, extremamente evidente, cara. Porque é isso que você pontuou. Muitos países, inclusive França, tá? França. A França é um dos grandes países que está adotando a Sputnik V. Eu posso estar equivocado, mas acho que a Alemanha também incorporou a Sputnik V na sua estratégia de vacinação. Ou seja, não é só país de terceiro mundo, existem países centrais que estão adotando a Sputnik V. É sério? Não tinha essa informação. Seríssimo. O que está acontecendo é que o seguinte, na verdade, aquilo que eu sei que você tem a resistência, o Átila e a Marino lá, mas ele já havia trazido do Departamento de Saúde dos Estados Unidos documento mostrando que eles tinham diligências para evitar que a gente adotasse Sputnik V e etc. Essa rejeição da Anvisa, ela entra dentro dessa esteira de medidas sendo adotadas para evitar que a gente tome essa vacina, porque cada vez mais se desenha essa projeção de poder por meio das vacinas. Então a China está fazendo muito isso, os Estados Unidos com certeza faz muito isso, e eles querem evitar, os Estados Unidos, que a gente tenha, digamos assim, essa proximidade com a Rússia, que seria essa solidariedade de terceiro mundo, que já vinha brotando com o BRICS, que já vinha brotando com o NDB, que é o novo Banco de Desenvolvimento, e com várias medidas que foram, massacradas por esse governo colonial. E aqui é importante ressaltar que é o seguinte, o Brasil, embora esteja vacinando, está vacinando muito aquém das suas capacidades, a gente poderia estar vacinando muito mais rápido, entre outras razões, porque a gente tá ficando mais lento. Tá ficando mais lento mesmo. Uhum. Isso tá se traduzindo no cotidiano, cara, porque, veja só, você, pequeno comerciante, ele já tá no limite das suas finanças, no limite das suas capacidades. Toda essa economia informal imensa do Brasil numa situação dilacerada. E fica a situação de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, que é terrível. E a gente tem que reiterar que é o seguinte, a única coisa que evita as mortes, empurra com a barriga, por assim dizer, a pandemia é o lockdown. E esse lockdown só é possível com auxílio emergencial e auxílio para os pequenos empresários. E essas duas coisas não vêm sendo passadas na medida que precisava. A vacina é que é capaz de, resolver definitivamente o problema da pandemia, e daí a gente se vê vítima desse tipo de política colonial que vai, massacrando a gente. Aqui eu recomendo pro ouvinte um texto que saiu do Daniel Bispo no portal Disparada sobre a geopolítica da vacina, que ele, destrincha essa problemática de modo... Foi hoje, né? Foi hoje. Hoje, dia 27. Né? Exato. Dia 27. Sempre bom observar. Você viu uma lambança de aplicarem 16 mil vacinas erradas? Você chegou a acompanhar isso? Eu não acompanhei, mas eu vi que teve muitos casos, semelhantes, né, cara? Sobretudo, por exemplo, uma coisa que não tem eficácia testada ainda é a combinação de vacinas. Então o cara toma a primeira dose de uma determinada vacina e daí não encontra essa segunda dose, porque, o Brasil tá com um problema grave de planejamento do programa de vacinação, e daí acaba tomando uma outra vacina. E ao que tudo indica, não se sabe como é que é a eficácia disso, se funciona, se não funciona. Esse tipo de lambança de desperdiçar doses, de aplicar errado, esse tipo de coisa tem tudo a ver com essa implosão da autoridade nacional do Brasil. A gente vai falar mais pra frente da CPI da Covid? Vai falar bastante da CPI da Então a Covid. gente deixa pra lá. Vamos ver que o Renanzinho vai aprontar, né? Grande Renan. Grande Renan. O Arthur gosta. Eu queria observar pro ouvinte que, embora o Arthur goste do Renan, gosta do Ciro Gomes, quem mais você gosta? Que é polêmico, assim? Pessoas, né? Referência. Eu tenho que trazer à tona aqui uma pessoa que é da primeira estima do Arthur, uma referência estética pra ele, que é o grande Miguel Falabella. E eu não tô mentindo, isso que é o pior. Vamos lá pro segundo papum que a gente separou aqui. Você quer se defender disso? Não, eu achei que ia virar o tópico agora, Miguel Falabella. Não, mas olha, eu não vou me alongar muito, mas o que eu tava aqui na resenha, antes do episódio... Você aí, ouvinte do Disparate, que é sempre um intelectual, um estudioso, um cara atento, um cara legado, neste momento você vai ouvir uma avaliação sobre a obra de Miguel Falabella com Arthur Silva. E não é qualquer obra, eu quero trabalhar duas obras em particular. A apresentação dele no vídeo show e esses programas que ele faz, que é a continuação daqueles sitcoms, de família, situações familiares de classe média. Sai de baixo, toma lá da cá, esse tipo de coisa. mesmo. É que eu tenho conhecimento da obra dele. Cara, o Miguel Falabella é um intelectual popular, cara. Ele consegue, digamos assim... Bem mais popular que intelectual, né? Bem mais popular que intelectual, mas não deixa de ser um intelectual
intelectual popular, porque ele faz uma espécie de uma estética meio Macunaíma, digamos assim, da cultura nacional, que eu não concordo com muita coisa. Um dia a gente pode criticar Macunaíma, aí seria pesado. Pera aí, o cara quer falar bem do Miguel Falabella e criticar Macunaíma. É essa a operação. Não, mas assim, a operação, na verdade, é assim. O Falabella, como um bom herdeiro da estética Macunaíma... Você ia falar Faria Limer, meu Deus! Olha o ato falho, cara, olha o ato falho aqui. Mas é essa visão meio cosmopolita do Brasil, que é problemática, só que ao mesmo tempo ele transforma isso de um jeito meio popular e que consegue dialogar, digamos assim, com o cotidiano brasileiro. Então, pô, Sai de Baixo é assim, aquele negócio meio esotérico que ele fazia no vídeo show, entendeu? Daquela moral, como é que fala, assim, cotidiana, que ele ia buscar em referências malucas e não sei o quê. Pô, cara, o Miguel Falabella é um intelectual que eu respeito, assim, com um certo grau, né? Com um certo, como é que se diria? Alguns dedos. Já assim. foi longe demais aqui, eu preciso te interromper. Por favor. Mais do que isso, você vai se complicar, Arthur. Vamos lá. O importante assunto dessa semana foi a parceria fechada de fato entre Ciro Gomes e João Santana, que é o mago do marketing político, não é isso? E agora vai trabalhar com o Ciro de agora até a eleição de 22. Eu já notei certas pílulas de testes de mudanças estéticas na comunicação do Ciro. Com certeza já tem o dedo do João nisso aí. E como isso impacta o que o Ciro pretende construir. E te digo mais, Arthur, como a oposição está enxergando essa parceria entre Ciro Gomes e João Santana. O primeiro efeito, sobretudo digamos assim, na alta cúpula petista, é psicológico. Porque é o seguinte, imagina que você está no campo de batalha e até então a gente estava lutando com pau e pedra. Pô, e, cara, assim, sem querer ser chato, assim, eu elogio muito a militância cirista, porque ela conseguia extrair leite de pedra, porque com uma estrutura razoavelmente pequena, conseguia fazer um impacto brutal na comunicação da política geral do Brasil, uma coisa que ultrapassa muito a bolha. Hoje em dia fala-se muito de furar a bolha, eu acho que a militância cirista conseguia fazer isso, assim, de modo heróico, mas com recursos até então tanto limitados e tal. A despeito, assim, de uma boa campanha que o Ciro fez em 2018, de uma comunicação muito competente de vários órgãos do partido e etc. Mas agora, esse exército de Branca Leone, né, esse exército de retalhos, assim, do cirismo super, enfim, de afinco e tal, de repente agora tem um reforço brutal, que é como se a gente entrasse com uma bomba atômica no campo de batalha. E o efeito psicológico disso sobre a alta cúpula petista é evidente. É tão evidente que você, por exemplo, você pega os posts de um intelectual petista muito importante, que é o Emi Sader, né? E o cara, assim, tentando desqualificar o João Santana e tal. Eu vi a intelectualidade petista em completo pânico. Pânico. Aquela situação que todo mundo correndo pra todos lados, não sabe o que fazer, entendeu? Aí começa a se movimentar de modo um tanto atrapalhado. O Emi Sader falou uma coisa assim. Então agora o João Santana vai falar pro Ciro virar o Lula, mas o Ciro nunca vai ser o Lula. É umas coisas assim, sabe, assim, banais, assim, quinta série. Não é nem engraçado, né? Não é nem engraçado, assim, uma sketch quinta série, assim, saca? E esse é o primeiro efeito, né? E isso passa uma sinalização pro mundo político de modo geral, que a campanha do Ciro é muito séria. E isso é uma coisa fantástica. E, sobretudo, assim, o João Santana ele tem muitos qualificativos. Acho que a carreira dele fala por ele mesmo, né? Então ele é um grande... Ele é o melhor nisso aí. Né? Ele é o melhor disparado marqueteiro político que tem. Ele é um grande vitorioso de eleições, né? Eleições nacionais do Brasil. Ele conseguiu eleger a Dilma, veja só, né? Esse milagre que esse homem operou, né? Ele conseguiu também vencer muitas eleições na América Latina. Ele é um cara que conhece profundamente, digamos assim. Você sabe citar uma? Uma eleição que ele participou, se eu não estiver falando uma asneira grotesca, se eu não me engano é o do Peru, mas o do Ollanta Humala, que fala. E eu acho que ele participou no Equador, se eu não estiver falando uma asneira brutal. Eu não tenho certeza, mas acho que ele também fez uma na Venezuela, do Maduro. Porque a Venezuela é o país que mais tem eleição na América Latina, né? Tem uma eleição a cada 2 anos lá, uma coisa impressionante, né? Quando não tem eleição, tem plebiscito e tal. E o João, enfim, ele não só é um grande vitorioso, como ele é um cara que conhece profundamente a psique latino-americana, né? Existe uma coisa assim é um artista, o João é um artista, sobretudo.
né? Então ele consegue traduzir, às vezes, mensagens que são muito complexas, de modo que o povo entenda realmente o que está acontecendo e consiga provocar um grande engajamento e um movimento de massas fantástico. E é isso mesmo que você já falou, Padilha. Sobretudo, você já começa a perceber esses toques estéticos que o João vai dando na produção de conteúdo, etc., que já começam a ter a cara dele e, enfim, já começam a intimidar os oponentes, já começa a galvanizar mais o Ciro para massificar, porque eu acho que é um desafio muito grande que o Ciro tem como pessoa, como candidato, né, melhor dizendo, mas como pessoa candidata, né, é justamente traduzir esse conteúdo fantástico que ele faz, que bem ou mal, a classe média acaba sendo a principal, digamos assim, quem mais absorve isso, pro povão, cara, pra massificar esse discurso, um discurso nacionalista, um discurso, enfim, de emancipação nacional, de libertação nacional, que é uma coisa essencial. Então, eu fiquei muito animado, fiquei profundamente feliz de saber que o João Santana tá vindo, e, enfim, é uma das melhores notícias pra qualquer cirista, Padilha. O mago tá na área e se derrubar é pênalti, é isso, Arthur? Exatamente. Beleza, fechamos o papum? Fechamos o papum. Falamos de vários ídolos seus aqui. Falamos do João Santana, do Miguel Falabella. E do Putin, né? E do Putin. Beleza, vamos pro segundo bloco do Disparate, que é o famoso bate-papo da conjuntura. A gente começa aqui com o que deu na Telesur no dia 17/4, dia que eu aniversariei, completei 29 anos. Olha só. Perambulando por esta terra. E é o seguinte... O Unasul faz aniversário com a intenção de revigorar o projeto. A Unasul nasceu em 2008 como um projeto progressista promovido pelo falecido presidente venezuelano Hugo Chávez e apoiado por outros líderes regionais como Lula, o falecido ex-presidente argentino Néstor Kirchner e os então governantes do Equador Rafael Correa e Bolívia Evo Morales. A gente aqui critica muito o PT e com razão. Porque foi um governo, sobretudo neoliberal, né, que manteve, em grande medida, o tripé macroeconômico que o Fernando Henrique tinha colocado, né, e que basicamente seguiu a esteira de submissão colonial do país, né, e de desindustrialização que o Brasil já vinha adotando desde os anos 90. Né. Porém, uma coisa que tem que ser elogiada, e enfim, aqui eu peço a vênia do ouvinte, né? Data máxima vênia. Data máxima vênia. É a política externa do PT, porque em alguma medida, eu acho que uma crítica que pode ser feita dessa política externa é que ela foi muito tímida. Isso eu com certeza posso dizer. Tá. Mas ela também foi numa conjuntura em que, digamos, o capitalismo estava crescendo, em que o neoliberalismo ele estava, abre aspas, funcionando, né? Tava mesmo. O Brasil crescia bastante lá em 2009, 2010, era a capa da Economist, né, e tal. Super ciclo das commodities, enfim, vários fatores, né? Mas, de todo modo, talvez essa política externa tenha sido muito tímida, mas ela foi uma política externa com algumas pitadas muito importantes de terceiro mundismo, né? Ou seja, de se aproximar dos outros países de terceiro mundo e, enfim, de resgatar esse valor que havia sido perdido desde o Geisel, um pouco no Figueiredo, mas havia sido perdido sobretudo no Geisel, de integração latino-americana, né? E daí já precisa comentar um pouco sobre o que é essa integração e por que ela é relevante, né? Mas antes de mais nada, vale a pena falar o que era a Unasul. A Unasul foi um órgão, né? Era uma espécie de como se fosse um fórum internacional, por assim dizer, que em alguma medida a gente pode ver similares na União Europeia, alguma coisa na Ásia, ali na Ásia, acho que menos na Ásia, de um bloco continental. Tem muito na África, já falar um pouquinho sobre a África hoje também, de união de países, né, não só econômica, mas agindo como um bloco político, né. E aí o ouvinte... a gente tem, eu praticamente, o Padilha também, a gente tem uma posição extremamente nacionalista, né, e tal, às vezes deve se surpreender, falar, pô, mas não é o Brasil? E vai agora apoiar a Bolívia, apoiar os demais países latino-americanos? Eu digo que com certeza, né. E aqui é importante ressaltar o seguinte, voltar no tempo e voltar pro principal, cara, o cara que fundou o Brasil, o nosso patriarca, que é José Bonifácio, né. Eu tive a felicidade de trombar com uns artigos muito bons quando eu tava aqui pesquisando. Por exemplo, o do Guilherme Frizeira, de 2018,
que ele traz uma citação do José Bonifácio que é impressionante, que o Bonifácio vai dizer o seguinte, peço aqui a vênia do ouvinte para eu ler aqui um pouquinho o nosso patriarca da independência, né? O sentido comum, a política, a razão que nela se baseia e a crítica à situação da América, quando ele fala América, ele fala mais da América Latina, né? Mas ele falava, no século XIX, falava-se América em geral, né? Nos estão dizendo e ensinando há quanto temos ouvidos para ouvir e olhos para ver que uma liga defensiva e ofensiva de quantos estados ocupam este vastíssimo continente é necessária para que todos e cada um deles possa conservar intactas sua liberdade e independência profundamente ameaçadas pelas irritantes pretensões da Europa, né? Isso aqui é o Guilherme Frizeira, mas é uma situação do José Bonifácio, tá? Aqui o que o José Bonifácio está mostrando? Que a manutenção da independência do Brasil, sobretudo naquela conjuntura imediatamente do pós-independência, ali dos anos 20 do século XIX, envolvia a gente conseguir fazer uma grande liga americana para evitar a interferência europeia que recolonizasse nosso continente, né? Aqui, quando eu tava pesquisando, eu trombei com alguns blogs conservadores que vão dizer o seguinte, que a esquerda procura se apropriar do José Bonifácio para dizer que nesse texto ele está defendendo a integração latino-americana. E o que esses conservadores vão dizer? Que quando o José Bonifácio escreveu isso, ele estava falando América porque ele estava incluindo os Estados Unidos também. Porém, eu diria o seguinte, Padilha, eles estão um pouco corretos, porque é preciso voltar no tempo e ver como é que era a conjuntura do início do século XIX, não é... Sim, início do século XIX. Início do século XIX. Por exemplo, o Simão Bolívar, o outro grande revolucionário que também antecipou ele, que foi o Francisco de Miranda, ele teve uma passagem pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos cumpria, naquela específica conjuntura, um papel progressista. Por quê? Porque ele estava rompendo os laços feudais, coloniais, que as Américas, em geral, tinham em relação às potências europeias. Perfeito. Né? Então, os Estados Unidos realmente desempenhou um papel, ainda que não tão grande quanto se conta, né? Em auxiliar as independências latino-americanas. Né? E ele ocupava esse papel muito particular que logo depois os Estados Unidos já vai mudar de papel, porque nos anos 30 ele vai entrar em guerra com o México e vai anexar quase todo o México numa guerra imperialista vergonhosa. Uma boa parte do território atual dos Estados Unidos foi conquistado na base da porrada do México. É só ver o nome das cidades. Exato. Dos estados, né? Las Vegas. Los Angeles, né? E San aí Diego, vai, né? San Diego. Uma coisa assim, foi uma conquista mesmo. Uma São Francisco. Foi uma guerra imperialista, cara. E fica mais absurdo ainda quando a gente para pra lembrar que agora os mexicanos sofrem preconceito nos Estados Unidos, como imigrantes, sendo que, na verdade, a terra era deles. Tem uma página que eu sigo, que é o Durango Vision, que é uma página meio reaça, de um americano, só que ele conta muito da cultura norte-americana, né? E ele conta dos califórnios, que era quem? Eram os habitantes originais da Califórnia, antes do Gold Rush, antes da corrida pro ouro, que vai colonizar a Califórnia no século XIX, que eram como nós, latino-americanos. Né? E que de repente a fronteira passou por eles. Então eu acho um absurdo que essas páginas tentam fazer, que é dizer que o José Bonifácio era um cara pró-Estados Unidos e que por conta disso a gente vai ser eterno aliado dos Estados Unidos. É porque a gente tem que colocar o que o José Bonifácio escreveu na sua conjuntura. E uma vez que a gente sabe que os Estados Unidos vai desempenhar um papel pró-imperialista depois... Né? Porque a gente tá vendo a história depois, né? A gente consegue tranquilamente interpretar as palavras do José Bonifácio como que uma integração latino-americana contra o imperialismo que vem chegando aqui e ameaçando a nossa soberania. O José Bonifácio tinha uma obsessão, correta obsessão, era a unidade do território nacional brasileiro. Né? Inclusive aqui, é importante pontuar que logo depois da independência a gente vai ver a Guerra da Cisplatina, né? E o José Bonifácio vai ter um papel aqui também, ou seja, também vai ter conflitos com nossos vizinhos, né? Guerra do Paraguai e tal. Mas independente disso, o ponto central da filosofia dele se mantém, que é o seguinte: a gente só vai conseguir se manter independente e soberanos na medida em que se aproximar de outros países como nós, que estão passando pela mesma coisa. Então aqui eu trago a imagem do José Bonifácio para quê? Para colocar, digamos assim, no mais alto pedestal possível filosófico, a centralidade dessa integração latino-americana, né? E aqui eu quero mostrar que assim, quando a gente tem um governo, quando a gente não tem um governo completamente colonial, isso transcende, eu acho que tem que transcender mesmo, fronteiras ideológicas. Porque na mesma pesquisa, né, eu trombei com um artigo do José Carlos Brandi Aleixo, de 2000, né? E que ele vai trazer um episódio em que o Geisel, no aniversário do sesquicentenário. O que é isso, cara? Sesquicentenário é o aniversário de 160 anos, acho, uma coisa assim, do Congresso Anfitriônico do Paraná,
né? Do Panamá, desculpa. Que foi esse congresso anfitriônico do Panamá? Isso aí foi quem? Bolívar e outros grandes próceres da independência latino-americana que vão organizar um congresso para tentar a ideia de fazer uma liga de nações latino-americanas. E veja só, o Geisel, ele... O feiticeiro do sacerdote, né? Quer dizer, o cara que era colado no Golbery, que tinha, enfim, uma estratégia bem pró-Estados Unidos e tal, ele se aproxima dessa herança bolivariana. E não eu não tô falando, veja só, tô falando de esquerda, tô falando do João Goulart. O João Goulart com certeza também tinha essa aproximação, pode apostar nisso. Eu tô falando do Geisel, o cara da direita, né? Quando o Brasil tem um governo minimamente soberano, o Brasil, enfim, ele precisa se integrar com seus vizinhos, né? Bom, sobre a própria Unasul, ela se insere ela se insere nesse conjunto de iniciativas de integração latino-americana e ela vai surgir quando? Em 2008, né? Ela chegou a ter todos os países independentes da América do Sul, né? Ou seja, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, que às vezes é muito esquecido, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, etc, né? Chegou a ter uma população conjunta de 400 milhões de habitantes, se você somar todos esses países, que dava 68% da América Latina, né? O gordismo é fundado em 2008, né, com um tratado constitutivo, né, que começa a entrar em vigor em 2011, e tentou-se até fazer uma sede, né, que tinha uma presidência rotativa. Acho que o Brasil chegou a ocupar essa presidência rotativa, mas eu lembro muito da presidência rotativa do Morales, que vai ser a última, né. Enfim, isso é um esforço de integração latino-americano, né, e com diversas frentes, né. Era uma coisa assim que transcendia um pouco o aspecto econômico, né. Tinha uma frente de defesa, que é uma coisa que não se fala na América Latina, né? De um fórum de defesa que consiga, em primeiro lugar, aplacar os conflitos regionais que existem, porque existem conflitos regionais. Existem muitos conflitos do Chile com a Bolívia, por exemplo, por conta da Guerra do Pacífico, que tirou o acesso da Bolívia para o mar. Existem os conflitos... Essa mesma guerra vai produzir conflitos do Peru com o Chile. Existem dependências territoriais do Equador com a Colômbia, que chegaram a transparecer quando a Unasul estava surgindo, né? Enfim... seria um fórum para poder dirimir essas questões que, bem ou mal, enfim, que se a gente for ficar nesse conflito, a gente jamais vai conseguir produzir essa união que vai conseguir combater, na verdade, o imperialismo, que é disso que se trata, né? E é importante ressaltar o seguinte, pro Brasil é uma situação de ganha-ganha quase, né? Porque a gente tem disparado, isso é importante ressaltar, a despeito de toda a desindustrialização, a mais avançada tecnologia em construção civil e em várias outras áreas, que o Brasil se beneficia em muito dessa integração latino-americana. Basta lembrar da projeção da Odebrecht em construir tanto o metrô de Caracas, na Venezuela, como várias obras no Peru, inclusive de hidrelétrica e tal, em vários outros países latino-americanos, né? E às vezes, essa direita liberal, raivosa, que detesta o Brasil, que detesta a América Latina, vê isso com uma chave muito moralista, como se o orçamento brasileiro tivesse sido colocado em outros países, o que é uma mentira deslavada, né? Na verdade, o que se fazia era se promover não só a integração latino-americana que concorre, que consegue, como é que se diz, de fato promover uma emancipação nacional para todos os países da América do Sul, como também promover a indústria nacional, que não vai encontrar vazão somente no mercado interno, a gente precisa ir para o mercado externo também e disputar par e passo, no mesmo volume com as grandes empresas imperialistas. Então, aqui é importante ressaltar o seguinte, que na maré de direita que a América Latina vai viver depois do golpe no Brasil, depois do golpe no Paraguai, e inclusive eleitoralmente mesmo na Argentina e etc., vai começar a promover várias iniciativas para mesmo desmontar a Unasul, né? Tem duas iniciativas que vale a pena destacar. Primeiro é o Grupo de Lima, né? Esse Grupo de Lima, ele na verdade ele surge como um grupo mais ou menos informal contra a Venezuela, né? E apoiando as atividades desestabilizadoras que, enfim, que o imperialismo vinha fazendo naquele país, né? Como ficou conhecido nos famosos guarimbas, né? Que eram aqueles protestos esquisitíssimos, né? De rua que a gente via na Venezuela, que lembram muito a estratégia de revoluções coloridas no leste europeu, que lembram muito o 2013 aqui no Brasil. Enfim, essa coisa esquisita de guerra híbrida com presença de redes sociais, etc., né? Que foi feita contra a Venezuela, o Grupo de Lima vai lá para apoiar isso aí, né? E a outra medida também que vai ser adotada, no mesmo sentido de desmanchar a Unasul, vai ser o ProSur, que vai ser tocado, sobretudo, pelo Sebastián Piñera, né? Que era o governante neoliberal do Chile, que agora tá numa defensiva enorme, porque existe um movimento de massas que tá cada vez mais se apoderando das ruas chilenas.
E o Ivan Duque da Colômbia. Como a gente sabe, a Colômbia, na América do Sul, ela bem ou mal desempenha um papel, assim, que lembra um tanto o papel de Israel no Oriente Médio, quer dizer, de ponta de lança do imperialismo na América do Sul, o que é uma tristeza, porque, enfim, a Colômbia não precisaria ocupar esse negócio. E a Colômbia é um país maravilhoso, né? É maravilhoso, maravilhoso. Um povo incrível. Segunda maior população do continente. 60 e tantos milhões de habitantes. Totalmente submetida ao imperialismo. Destruída. Escravizada de 4. E Padilha, diz muito sobre a estratégia do imperialismo contemporâneo, Sim. porque não é como na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos vai lá e intervém diretamente. Isso ainda acontece. No Oriente Médio a gente viu isso no Iraque e tal. A estratégia deles é o quê? Dividir para conquistar. Isso acontece dentro do país, ou seja, na Colômbia se implodiu a autoridade nacional e vai se promovendo esses traficantes, esses não sei o quê, né? Mas também para fora. Estimulando os conflitos internacionais entre os países sul-americanos. A suposta guerra às drogas dos Estados Unidos é o que é central para submeter a Colômbia, né? Com certeza. O DEA, que é o departamento... Ou DEA, né? O Também DEA. existe essa pronúncia, que é o DEA. O DEA, cara, o DEA ele tá lá pra ser realmente, assim, tropa colonial na Colômbia. Sim. Entendeu? Pra manter a Colômbia rachada. E, enfim, por conta dessa posição que a Colômbia acaba ocupando, ela se aliou com o Pinheira, né? Pra deslegitimar mesmo a Unasul e procurar acabar. E, cara, nesse exato instante, e é disso que a Telesur tá falando, a Unasul tá desmanchada, cara. A Unasul tá inativa. Tá completamente paralisada. Eles comemoraram o aniversário dela, inclusive para tentar retomar o projeto. O Morales, ele veio com uma iniciativa que eu acho brilhante, que é a seguinte: a defesa da questão indígena, aqui agora na América do Sul, que é essencial, eu acho que qualquer nacionalista tem que abraçar isso de coração. Sim. Ela vem sendo tocada por ONGs esquisitas, ONGs que têm laços reconhecidos com órgãos imperialistas, né? E que, bem ou mal, vem se virando uma espécie de ponta de lança do imperialismo na Amazônia, por questão de soft power. O Morales, ele veio e faz o quê? Ele promove uma iniciativa dentro do guarda-chuva da Unasul, que chama Runasul, uma coisa assim, que a ideia é a seguinte, é promover um fórum dos povos indígenas latino-americanos dentro da Unasul, que combata justamente esse onguismo imperialista que viceja na questão indígena, que é uma tristeza. Né? E que diz muito sobre quando as autoridades nacionais se omitem, é aí que o imperialismo campeia, que ele deita e rola. Sim. Entendeu? Então, cara, é muito triste, na verdade, que a Unasul esteja desmanchada. A gente vê isso agora na pandemia. Eu não gosto do Foreign Affairs, tá? O Foreign Affairs é um órgão de mídia gringo imperialista, tá? É importante dizer. Mas eles trouxeram uma matéria interessantíssima em que eles destacam, né, justamente como essa falta de coordenação entre os países sul-americanos agravou a resposta à pandemia. Inclusive porque é o seguinte, cara, a gente poderia ter feito um consórcio latino-americano para produzir a nossa própria vacina. A gente poderia ter, no mínimo, se consorciado para comprar a vacina em condições vantajosas. Que Pfizer, é parecido com a proposta dos governadores do Nordeste. Que a gente poderia ter se organizado dessa forma a nível sul-americano. Com certeza. Perfeito. E a coisa é muito gritante, cara, porque, enfim, é nítido que essa dissolução da unidade latino-americana é central para manter submetido todos os países latino-americanos, né? Eu gosto muito de trazer aqui um cara que é chamado Nkrumah. O Nkrumah é um cara que, infelizmente, é muito pouco lido no Brasil. Tem traduzido do português o principal livro dele, que é sobre o neocolonialismo, né? E o Nkrumah, ele vai justamente comentar... O Nkrumah, ele fez a independência de um pequeno país africano ali na África Ocidental, a África que dá aqui pro lado do Brasil, né, que dá pro Atlântico, que é Gana, né? E o Nkrumah, veja só, o Nkrumah não era... Semana passada a gente falou de Sankara, né? Sankara, ele era um jovem oficial militar da então República do Alto Volta, né? Que era realmente comunista, entendeu? E que, enfim, que consegue fazer um milagre com seu pequeno país sem acesso ao mar, né? Que é traído por um dos seus grandes companheiros, que era o Blaise Compaoré, que assassina ele, né? Que, enfim, que vai acabar entregando ele pros assassinos, né? Com participação do serviço secreto francês, né? Importante destacar isso aqui. O Nkrumah, ele é mais parecido com o nacionalismo latino-americano, né? Ele é um cara, assim, que mantinha a Gana dentro dos não alinhados. O Nkrumah foi um gigante do movimento dos não alinhados. Para quem não conhece o movimento dos não alinhados, ele foi um episódio muito importante da Guerra Fria, no qual vários países latino-americanos também, mas vários países de terceiro mundo, na verdade, procuravam se afirmar no mundo da Guerra Fria polarizado, numa espécie de terceira via mesmo, né? E era uma terceira via
anti-imperialista. Isso aqui eu gosto muito de ressaltar dos não alinhados. Não era essa terceira via idealizada como se a social-democracia fosse possível no terceiro mundo. O Nkrumah é enfático em dizer que não existe possibilidade de se construir uma social-democracia no terceiro mundo se ela não for anti-imperialista. E era isso os não alinhados. Era sobretudo isso. E não só o Nkrumah dizia isso, como ele dizia o seguinte, que a África foi propositalmente balcanizada, e o Nkrumah ele narra essa história, para se criar várias pequenas repúblicas inviáveis para que não pudesse se industrializar, para que não pudesse alcançar soberania nacional e econômica. Esse foi o desafio que o Sankara vai enfrentar 20 anos depois do Nkrumah. O Nkrumah ele vai fazer grosso a carreira política nos anos 60, também é assassinado, né? Veja só, né? E o Sankara vai ser já nos anos 80, né? E aqui eu gosto muito de trazer, já que a gente xingou o Mitterrand no episódio passado, vamos xingar o Mitterrand nesse aqui também, porque o Mitterrand é uma espécie de Lula da França, né? O Mitterrand, a França, não via um governo de esquerda, um governo socialista, progressista de qualquer modo, desde, eu acho, antes do De Gaulle, desde provavelmente antes da Segunda Guerra Mundial, né? E o Mitterrand, ele assume ali nos anos 70 com uma grande promessa, após maio de 68 e etc, de ser o grande governo progressista, mas ele foi imperialista contra o Sankara. E o Nkrumah já havia denunciado isso muito antes do assassinato do Sankara, nos anos 60, quando ele disse que a social-democracia se baseia no imperialismo sobre os países do terceiro mundo e que a aristocracia operária dos países do primeiro mundo, bem ou mal, vai acabar convergindo com os países imperialistas, né? Isso é muito importante ressaltar, né? Aqui tem dois adendos a se fazer, né? Porque existem momentos, isso é muito importante ressaltar, momentos ou então situações em que você consegue achar aliados anti-imperialistas lá no centro do capitalismo, né? Dois momentos que vale muito a pena destacar. O primeiro deles é com certeza os Panteras Negras dos Estados Unidos. Cara, tem um texto brilhante no Disparada, acho que do Anduva, não tenho certeza de quem escreveu. Anduva, que é o Antônio Duarte Vargas, o colunista misterioso. Grande colunista misterioso. Mas sobre o Judas... Vou te falar um negócio. Os pissolistas estão oferecendo $1 milhão pela cabeça do Anduva, viu? E agora? Porque, rapaz, ele bateu de chinela na bunda descalça dos pissolistas com aquele texto. Não, e o raciocínio do Anduva lá é muito inteligente, cara. E converge muito com essa problemática aqui da integração dos países do terceiro mundo. Uhum. Porque o que o Anduva coloca é o seguinte, naquele texto lá sobre o PSOL, né, em resposta àquele rapaz das brigadas. O grande Guilherme Pontes também, baita companheiro, gente boa. Porque inteligente. O que o Anduva levanta ali é o seguinte, há um interesse de quem, né? Porque é o seguinte, fala-se muito, discursivamente, tudo é bonito, né? Ah, sim, mas claro. Quem que interessa esse discurso de suposta frente de esquerda? O Lula. Exatamente. E a manutenção do neoliberalismo avermelhado do PT, né? Que hoje todo mundo sinaliza. Você não acha um liberal na rua que não esteja com o rabo de pavão virado pro lado do Lula, né? Não, com certeza. É impressionante. Cara, é muito parecido com o Maio de 68. Porque o Maio de 68 era super progressista, que não sei o quê, o Mitterrand vai sair desse caldo de um certo modo e etc, né? Só que na prática, o que interessava ao socialismo francês? A manutenção da sua projeção colonial, neocolonial, nas palavras do Nkrumah, que é parecida com a dependência que os nossos Teutônio dos Santos, Rui Mauro Marini vão trabalhar aqui na América Latina, né? Sobre os países que eram suas ex-colônias, né? Então, o Nkrumah ele tava dizendo assim, com quem que a gente vai se aliar? É com o primeiro mundo imperialista? E uma coisa que eu lembrei agora é que é o seguinte, existem casos em que vão haver forças progressistas no primeiro mundo que vão lutar contra o imperialismo. Dois deles que vale muito a pena ver os Panteras Negras nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque os Panteras Negras, eles eram herdeiros, por assim dizer, de intelectuais como Dubois, que é um americano, apesar do nome francês, que enxergavam que a questão negra nos Estados Unidos era, na verdade, uma projeção do imperialismo para dentro do próprio país. Como se os negros nos Estados Unidos fossem um país de terceiro mundo sofrendo imperialismo lá. E por isso que eles entendiam que eles tinham que fazer uma aliança pan-africana, né? E só um comentário que ladeia esse raciocínio, mas de fato não é o mesmo. Mas eu tava assistindo o Judas e o Messias Negro, você assistiu? Não vi, preciso ver, cara. Que é um filme nota 7, mas que conta uma história nota 1000, que é a história do... Não pode me fugir o nome dele. Fred Hampton. Que era o vice-presidente dos Panteras Negras. E chama atenção, até um aceno anti-identitário, de quando se vai construir as coisas de forma séria, né?
que eles tinham lá uma organização que era chamada de arco-íris, alguma coisa arco-íris. E a certa altura, o Fred Hampton, ele conclui... Isso é uma passagem muito breve do filme, mas eu acho muito importante. Ele conclui que não dá pra fazer aquilo só entre os panteras. Ele vai atrás dos Crowns, né? Uhum. Nem só entre os negros. Isso é muito essencial. Exato. E aí primeiro ele vai atrás dos porto-riquenhos. A gente sabe que os latinos e os negros nos Estados Unidos não convivem, como a gente imagina, duas minorias oprimidas pelo branco. Uhum. Não é assim. Mas é mais fácil de assimilar essa. Por fim, o Fred Hampton vai atrás dos brancos, dos white trash. White trash. E monta uma aliança. Os negros, panteras, os porto-riquenhos, que me foge o nome, e os white trash. Então, um absurdo, né, cara? Incrível, incrível. E por isso tão temerário, precisou realmente... Os Estados Unidos interviram com a maior violência disponível, que... Os Estados Unidos é de um racismo, cara, que é quase... Tem igual. Pior não tem no mundo. Acho que o que vem na cabeça de todo mundo quando se fala de racismo... Cara, não tem pior que os Estados Unidos. Tem igual. Mas é severo, cara. É incrível. Comparava a Israel, comparava a África do Sul, a apartheid sul-africano, a Nakba que a não Israel deve nada promove pra ninguém. com os palestinos. O FBI, muito interessante você dizer, porque o FBI, cara, ele era uma polícia política. Era uma polícia de repressão às Panteras Negras, né? É importante destacar isso. E você pegou na goela com isso aí que você falou, porque você disse assim, o que os Panteras Negras procuraram fazer é uma gigantesca coalizão anti-imperialista. Exato. Né? Que dialoga com o que o Nkrumah estava falando sobre o panafricanismo e dialoga com aquilo que Simão Bolívar e José Bonifácio disseram sobre a América Latina. Então aqui, cara, eu queria, enfim, concluir isso aqui dizendo que é o seguinte, existe aí um nacionalismo de retórico, um nacionalismo estético, zoado. Que é o que nos governa. E isso aí não é nacionalismo. Não. E o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, que qualquer aproximação com a América Latina é uma coisa de trotskista, enfim, de esquerdalha, entendeu? Sendo que Geisel defendeu essa integração latino-americana. Isso aqui é importante porque é o seguinte, qualquer ensaio de soberania no terceiro mundo precisa de uma iniciativa regional e, quiçá, mundial de aliança anti-imperialista dos países terceiro-mundistas. E aqui, esse tipo de iniciativa que o Bolsonaro tomou, que o Pinheira tomou, que o Duque tomou, que esses governantes coloniais tomaram na América Latina, de dissolver essa unidade, é exatamente o que o FBI vai fazer com os Panteras Negras para evitar que eles pudessem fazer essas coalizões anti-imperialistas, né? Então, eu acho que você pegou na goela, Padilha, é exatamente isso. Então, só pra, enfim, acabar com uma fórmula, né? Nacionalismo no Brasil é ser latino-americano, abraçar a América Latina e enfrentar o imperialismo unido com os outros países de terceiro mundo. Perfeitamente. Acabou bonito, hein? Escorreu a lágrima. Aqui, o Arthur, tava esperando, doido, pra você acabar esse raciocínio maravilhoso. O Thiago Nalim tá ali no lado de fora, nosso amigo Thiago Nalim, e ele vai pedir uma pizza pra gente. Você tá nessa? Claro que tô. Quer escolher um sabor? Eu já escolhi 4 queijos. Eu ia escolher 4 queijos. Como bom mineiro. 4 queijos? 4 queijos. Pô, e ele também. Então acabou. Eu vou mandar um WhatsApp e falar que a gente vai se lambuzar de queijo aqui. Já tá resolvido. Vou mandar um áudio no ar aqui, porque aqui é assim, né? É assim. Você ouvinte, você veja só. Ô, Thiago, eu falei com o Arthur aqui, e ele quer 4 queijos, eu também, você também. Então não pede essa meia 4 queijos, meia milho com ovo, não. Ele sugeriu milho com ovo, aí é mal gosto. Aí não tem como, né, cara? Pizza de bolsonaristas aqui, né? Uma pizza brega, né? Mal ajambrada. Ô, Thiagão, tudo 4 queijos, beleza? Ó, eu quero deixar registrado duas coisas ao vivo. Primeiro, eu quero ver outro podcast que os caras pedem pizza ao vivo na gravação. Não tem. E a segunda coisa que eu quero registrar é o seguinte, eu falo muito mal de São Paulo aqui nesse programa às vezes, mas tem uma coisa que paulista faz bem. Pizza. Melhor pizza do planeta Terra, melhor que a da Itália e melhor que Nova York, definitivamente. Eu vou te falar, eu tava te falando que eu conheço poucos lugares no mundo, mas eu conheço a Itália, hein? Eu sou chique, Arthur. Aí, você não acha? sou como o Arthur, que morou mais de 20 anos na Alemanha, num apartamento em Berlim, ali no centro. Eu ia dar um ponto turístico de Berlim, mas me faltou repertório. Alexanderplatz lá. Aí, esse lugar aí. Mas a pizza na Itália eu tive a oportunidade de comer. E vou te dizer, camarada, lá na Moca tem umas 1000 melhores.
A certeza. pizza paulistana é uma barbaridade. Não, cara, E a qualquer pizzariazinha de bairro entrega uma pizza, assim, nota 7 pra cima. Com certeza. Em contrapartida, no Rio de Janeiro. Minas Gerais até um meio termo, mas no Rio de Janeiro a pizza... Ouvintes cariocas, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil. Pra mim é o símbolo de tudo. É maravilhoso, é incrível. Terra da música boa. Terra das maiores criações dos brasileiros. Mas a pizza aí é uma grande merda. O ouvinte, sabe como é que você faz uma aliança entre São Paulo e Minas? Paulista não gosta e coloca ketchup na pizza. Fica incomodado, ofende. Ofende. Mas carioca come pão de queijo com ketchup também, cara. É mesmo? Come! Esses desgraçados fazem isso. É verdade, ouvinte. Eu já vi com esses olhos que a terra de comer. Cariocas, irmãozinhos cariocas. Mineiro gosta muito de carioca. Paulista tem essa treta aí com o carioca. Mineiro não tem treta com ninguém. Você sabe disso. Irmãozinhos cariocas, vamos manter essa relação boa. Usem o ketchup com parcimônia. Exato. Se tem uma dica que eu posso dar, a cidade maravilhosa e seus habitantes é essa. Vamos lá pra rodada de notícias, Arthur? Manda bala. Vamos lá, Renato Machado, Raquel Lopes e a Júlia Scheib na Folha de São Paulo no dia 27/4. Relator da CPI da Covid, Renanzinho da galera, dá o recado ao Planalto, ataca negacionismo e cobra punição a culpados. Escolhido relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disparou críticas ao ex-ministro Eduardo Pazuello, da Saúde. Atacou o negacionismo durante a pandemia e afirmou que culpados existem e devem ser culpados emblematicamente. Renan Calheiros foi designado relator da comissão na manhã dessa terça-feira, 27, pelo presidente eleito Omar Aziz, do PSD do Amazonas. A escolha se deu após um processo tumultuado em que os aliados do presidente Jair Bolsonaro chegaram a obter uma liminar judicial contra a sua indicação, que acabou derrubada posteriormente. O senador alagoano foi escolhido após a articulação dos senadores independentes e de oposição, que formaram um grupo majoritário da CPI. O chamado G6 reforçou em reunião na noite dessa segunda o acordo para que Assis fosse o presidente e Renan o relator, Arthur. Sobretudo aqui, o que vale destacar é essa espada no pescoço do governo federal, que é essa CPI. Porque essa CPI tem o potencial de trazer à tona, e de forma muito pública, toda a insanidade. Insanidade não, porque eu não gosto de dar essa colher de chá pro governo. Como é que se diz quando alguém tem culpa? Tem um termo. O dolo que teve. Hoje a gente tá latinha aqui. Tá, só latinha. Data vênia, dó. Data vênia, vai. Mas o dolo que teve na gestão com a pandemia, né? Eu quero aqui... Você acha que não tem um quê de descoordenação? Você acha que é tudo mau caratismo? Eu acho que, na verdade, tem mau caratismo e descoordenação combinados. Porque assim. Com certeza. Porque o que eu imagino? O que aconteceu? O Bolsonaro não queria, né? Como a gente vai ver na próxima notícia. A próxima notícia vai ser a respeito disso. Mas o Bolsonaro não queria se desarranjar com a Faria Lima, né? Com o mercado financeiro. Porque se isso acontecesse, ele, enfim, ia perder uma das principais bases de apoio, né? Então é por isso que ele adotou um discurso negacionista contra o isolamento social. Porque o isolamento social, para ser eficaz, para funcionar, precisa de auxílio emergencial e precisa enfim, ajuda aos pequenos comerciantes, ajuda ao mercado informal e etc, né? E ele não queria, na verdade, mitigar o máximo possível essa expansão fiscal que seria necessária para conduzir essas coisas. Então o Bolsonaro, ele adotou um negacionismo insano contra o lockdown, né? Defendendo aquelas doenças esquizofrênicas lá que ele defendia de remédio para verme, etc, né? Bom, isso aqui todo ouvinte já sabe, né? O que acontece é que o seguinte, e aí que eu acho que tem esse conjunto de negacionismo, com mau caratismo, com descoordenação mesmo. Ele vinha fazendo isso e também tentando manter uma política de confrontamento com os governadores. Então o que ele fazia? Ele assumia a posição do homem comum, né?
contra o isolamento social que o Dória, que outros governadores, que prefeitos vinham adotando, que era a única coisa racional que podia ser feita, né? Então, o que ele fez nessa CPI? Qual foi a estratégia do bolsonarismo? Para evitar a punição justa, né, que tem que ser feita contra isso, por isso tem um grau de mau-caratismo combinado com enfim, desarranjo das políticas a serem adotadas, né? Ele vinha fazendo essa posição também dos governadores, assumindo a posição do homem comum, né, contra o isolamento social, mantendo a sua base polarizada. E daí o que ele quis fazer? Ele quis botar os governadores também na CPI, para que na CPI se julgasse, se investigasse o dinheiro federal transferido para os governos estaduais, né? Então era uma loucura. Ele queria fazer o quê? Ele queria jogar, literalmente, a merda no ventilador, por assim dizer. Então, o Renan aqui assumiu a posição de defesa dos governos estaduais e conseguiu fazer essa articulação. Eu sei que muitos ouvintes não são assim tão fãs do Renan quanto eu sou, né? E eu entendo isso. Porque, bem ou mal, o Renan não só... existe uma figura do cinema italiano, aqui já que a gente tá chique hoje, que vale a pena retomar, que é o do Leopardo. O Arthur considera que o programa tá chique quando ele elogiou Miguel Falabella. Foi Miguel Falabella que... Isso dá um glamour pro programa, na visão do Arthur. O Miguel Falabella e seus monólogos no final do vídeo show é que dá um glamour pro negócio, cara. Mas o Renan, ele lembra uma figura do cinema italiano, que é o Leopardo, né? Não sei se vocês nunca viram o filme do Leopardo, vão ver, né? O que é? É um governante feudal, acho que é da Sicília, se eu não estiver errado, que consegue se adaptar à mudança da conjuntura política italiana ao longo do século XIX. Muito da hora esse filme, diga-se de passagem. E o Renan, ele é um pouco isso, né? Ele é o quê? Ele incorpora o interesse regional que se adapta às circunstâncias. Então, é natural que muitos ouvintes não gostem dele, né? E o Renan, por muito tempo, foi um aliado de primeira linha do petismo, e agora ainda também é, né? Porque o petismo consegue submeter o interesse regional na medida em que ele tem essa figura, essa bomba atômica eleitoral até então, que era o Lula, né? Enfim, mas é interessante ver essa posição que o Renan vem ocupando, essa posição de defesa da política contra a Lava Jato e essa posição também de defesa dos governadores contra o governo federal, que é a implosão da autoridade nacional. Padilha. Perfeito. Posso ir pro segundo aqui? Deve. Eu tô no lugar certo, no nosso roteiro? Tá, tô, sim, né? tá, sim. Tiago Rezende e Fábio Pupo. Da onde é? Esse Lembramos? É da Folha também. Da Folha de São Paulo. Hoje. Guedes troca Valderi por Funchal na Fazenda após desgaste no orçamento. O ministro Paulo Guedes, da Economia, decidiu trocar o comando da Secretaria Especial da Fazenda após desgastes nas discussões do orçamento de 2021. Sai Valderi Rodrigues e entra Bruno Funchal, atual secretário do Tesouro Nacional. De acordo com integrantes do governo, o trabalho executado pelo secretário especial desde o começo da gestão causou fadiga e desgaste na relação dele dentro e fora do ministério, acima e abaixo na hierarquia, Arthur. Então, aqui, o ouvinte, tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando sobre a CPI da Covid e sobre a implosão, digamos assim, desse bloco de poder que assumiu depois do golpe de 2016, sobretudo depois da eleição do Bolsonaro, né? E cada vez mais, vamos recapitular, né? O bolsonarismo, ele tentava, digamos assim, sintetizar coisas muito contraditórias. Então havia esse populismo de direita, com algumas bases de trabalhadores descontentes com o petucanismo, havia a presença da Lava Jato no começo do governo, havia Washington, havia principalmente a Faria Lima, né? Que é o personagem de destaque aqui. E cada vez mais isso foi ficando impossível à medida que o governo avançava, né? Isso, a pandemia, ela tem um efeito de acelerar todos os processos políticos, sociais e econômicos que o Brasil já vinha passando, né? Inclusive a implosão desse bloco de poder, né? Por quê? Porque por mais que o auxílio emergencial tenha sido muito aquém do necessário, muito menos do que deveria ter sido feito, ele impactou o orçamento e aumentou muito a dívida pública. E isso foi feito de uma maneira que, na verdade, não precisava ter sido feito, porque os Estados Unidos fez uma coisa muito similar, imprimindo dinheiro. Quer dizer, o Banco Central o Banco Central dos Estados Unidos ia e comprava título do Tesouro Americano. Isso não aumentava a dívida pública na mão do setor privado, né? Isso poderia ter sido feito no Brasil, mas não. Adotou-se a política liberal de entregar esses títulos para Faria Lima e agora, se eu não estiver equivocado, ao final desse auxílio emergencial, que foi aprovado agora, a dívida vai chegar a 100% do PIB, né? Que é um índice
nunca alcançado, né? Não precisava ter sido feito do modo que foi feito, mas aconteceu. E o que está acontecendo cada vez mais? Esses são secretários do Guedes, mas o Guedes, ele é o verdadeiro governante em algum sentido. É importante ressaltar isso, né? Esses secretários do Guedes são verdadeiros ministros. O Arthur, vou pegar um chimarrãozinho pra gente. Demorou. Então Demorou. Vai conversando com a gente. São verdadeiros ministros, esses secretários, né? E o que a gente vem vendo? A gente vem vendo uma fraquejada cada vez mais do governo, porque não foi capaz de entregar aquilo que a Faria Lima queria na sua violência imensa, que era a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, a privatização, enfim, uma privatização criminosa, violenta, que terminasse de dissolver o que restou de soberania econômica para o Brasil, né? E o que acontece cada vez mais é que esse bloco do Guedes está ficando enfraquecido dentro do governo e no Congresso, né? E a gente já começa a ver rachas que apareceram, por exemplo, já há algum tempo atrás, naquele famoso PowerPoint do Braga Neto, né? Que teve alguma muito tímida, mas alguma iniciativa de desenvolvimentismo, de tentativa de expansão fiscal, mas assim, muito aquém do necessário, né? E o que a gente vem observando? Esse racha que havia começado lá atrás, agora se intensificou. E você tem ministros como o Rogério Marinho famoso pela destruição dos direitos trabalhistas, né? Um cara sempre muito alinhado com a Faria Lima e com os interesses do mercado financeiro. Outros, como o Tarcísio de Freitas, o próprio Braga Neto, né? Que já estão começando a defender que haja alguma medida de política anticíclica, quer dizer, de expansão fiscal, para poder combater os efeitos mais nefastos da queda da atividade econômica generalizada por conta do isolamento social, que, reforce-se, era essencial, né? E o que acontece? Esses três ministros, então o Rogério Marinho, que é desenvolvimento regional, né, o Tarcísio de Freitas, que é infraestrutura, e o Walter Braga Neto, começam a defender que algumas obras, sobretudo de saneamento e infraestrutura, que podem ser vitrines eleitorais para o presidente, ficassem fora do teto de gastos. E isso permitiria que, enfim, seria algum tipo de respiro econômico no país, né? Mas olha só, é tanta implosão do governo, da autoridade do governo federal, que não foi se adotado, que não consegue fazer nada, né? Então, por exemplo, o Guedes ainda se mantém, por enquanto, né? Se o Bolsonaro arriscasse contrariar o Guedes e com isso contrariar a Faria Lima, de repente pode ser que seria, enfim, o tiro fatal que faltava para o governo acabar, Padilha. Perfeito. Agora a gente vai aqui pro Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira, no dia 26 de abril. Gerdau abre divisão para produtos de grafeno. A Gerdau, líder brasileira na produção de aço, anunciou a criação de uma nova divisão empresarial para pesquisar e desenvolver novos produtos à base de grafeno. A Gerdau Graphene Graphene, chique, né? Será dedicada à comercialização futura de produtos inovadores nas áreas de lubrificantes industriais e automotivos, borrachas, termoplásticos, tintas, sensores e materiais especiais para a construção. Não, aqui eu quero destacar o seguinte, o Fausto ele veio fazer um trabalho fantástico no Revolução Industrial Brasileira de mostrar os segmentos da indústria nacional em que a gente tem vantagem tecnológica, né? E o grafeno, ele é um desses segmentos da indústria de materiais que a gente consegue competir em nível mundial, né? E é importante ressaltar que, assim, a tecnologia de materiais é literalmente a fronteira tecnológica que permite você construir novas coisas. E o grafeno tá aí para ser um novo material para ser empregado em diferentes indústrias, né? Então aqui é importante ver que o Brasil consegue competir mundialmente na fronteira tecnológica. Se a Gerdau tá fazendo isso quase que sem apoio de governo, quase que sem apoio, enfim, de defesa dessa tecnologia que vai ser produzida. Tem várias histórias de tecnologia que foram desenvolvidas no Brasil que foram roubadas. A sonda de petróleo do pré-sal da Petrobras é um exemplo disso, né? A fibra ótica foi desenvolvida na Unicamp e a patente foi roubada pelos países do primeiro mundo. Então, a gente tem que defender essa tecnologia e tem que saber que o Brasil é capaz de produzi-la, Padilha. Perfeito, vamos para a coluna internacional? É o quarto bloco do Disparate, a coluna internacional. Agora você me ajuda com esses nomes aqui. Acho que é Arunabh, Saika. Saika e Utpal Patak. Do Scroll, no dia 27/4. Pessoas estão caindo mortas como moscas nas aldeias de Uttar Pradesh
Covid-19 se torna um assassino silencioso. O Uttar Pradesh começou a experimentar um aumento na primeira semana de abril, com o número de casos explodindo a partir da segunda semana. Em 8 de abril, o estado notificou 8.490 novos casos, cruzando o pico anterior de 7.016 casos registrados em setembro de 20. No entanto, metade desses 8.490 casos confirmados foram limitados aos 4 distritos de, Lucknow, Prayagraj, Kanpur e Varanasi. Mas as coisas pioraram a partir daí. Em 25 de abril, o estado registrou quase 38 mil casos. Na manhã de 27 de abril, o estado tinha mais de 3 mil casos ativos. Especialistas dizem que o número verdadeiro provavelmente é muito mais alto, dando os testes diferentes do estado. O ouvinte aqui, ó. Como você sabe? Isso aqui. Vamos explicar, porque eu não posso levar essa fama de otário depois de ler isso aqui. A gente recebeu essa notícia em inglês, né? E aí fomos montar o roteiro aqui. E o Arthur me perguntou rapidão: você prefere ler em inglês no roteiro ou em português? Eu falei, cara, apresentando, lendo rápido, eu tenho que ler em português, senão eu vou ficar demorando para traduzir na cabeça. Jogamos no Google Tradutor, o programa 15 segundos de ir pro ar, e ficou assim a tradução. Olha que eu ainda fiz milagre aqui, né? Fez milagre. O estado tinha mais de 3 lakh casos. Que unidade de medida é essa? Eu acho que é uma unidade de medida indiana, cara. Eu não conheço. Porque o que é? Por te esclarecer isso aqui pro ouvinte. O Scroll, ele é um jornal indiano em inglês, né? A Índia tem duas... A Índia tem muita língua, né? Sim. Mas a Índia tem 2 línguas, são línguas francas ali dentro, que é o inglês e o hindu, né? Esse é um dos poucos jornais que eu consigo encontrar, pelo menos, que tá em inglês, né? A maioria é hindu. A maioria é hindu, é muito hindu. E também muitas línguas regionais, né? Porque a Índia é um estado plurinacional muito complexo, né? Então você tem ali, por exemplo, a região próxima de Bangladesh, em Bengala, fala-se Bengal, né? Bengalo, sei lá como é que fala. Que é uma língua regional, né? Então tem muito isso na Índia, né? Mas o que importa daqui, que é importante ressaltar pro ouvinte? A Índia agora é o verdadeiro celeiro da Covid, né? O Brasil... Perdemos esse posto? Perdemos esse posto. Que o presidente tanto estima. Perdemos esse posto. Uma coisa interessante que o Scroll trouxe tem essa subida imensa dos casos, né? Mas além dessa subida imensa dos casos, também tem um problema muito grave na Índia, que a Índia não consegue fazer a testagem no ritmo necessário. Então, na verdade, o governo indiano não conhece exatamente a proporção que tá a pandemia por lá. E não só isso, ele não consegue responder na velocidade necessária para isso. Então, como é que isso aparece, né, no limite? Aparece na forma de enterro, cara. Os caras, eles vão vendo nos enterros, que é por Covid. Mesmo que não tenha testagem, mesmo que não tenha... enfim, eles conseguem ver o efeito final da morte exacerbada de milhares, milhões de indianos. É um país com mais de 1 bilhão de habitantes, né? O Uttar Pradesh, que é a província que ele estava falando lá, o estado, na verdade, que ele estava falando, é um dos estados mais desenvolvidos da Índia. É onde fica a capital, Nova Delhi. Né? Então, nesse estado é que a gente está vendo esse aumento impressionante dos casos e descontrolado. E veja só, a Índia, diferentemente do Brasil, desenvolveu a própria vacina. Mas é o maior produtor de vacina do planeta, não é? Deve ser um dos maiores produtores, com certeza que é. É uma indústria farmacêutica, uma indústria de produção fortíssima, né? Sim. Produção de vacinas, remédios e tudo mais. Mas aí que tá a questão da Índia, né? A Índia é um país que não conseguiu produzir um mercado interno muito grande, né? Enfim, a renda média do indiano é muito baixa e ela tem uma economia informal imensa, muito maior que a do Brasil, né? Existe um caso interessante que o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano atual, tentou, eu acho que no começo do governo, tentou tirar de circulação uma nota, a moeda da Índia é a rúpia, né? Tentou tirar de circulação uma nota que era rúpia, que era muito falsificada, né? Uma determinada nota, tipo uma nota tipo 50 rúpias, sei lá, um valor assim. E quando ele tirou isso, o mercado informal é tão importante pra Índia, ou seja, você não consegue pagar com cartão de débito as coisas, sabe? Por mais que a Índia seja um país muito, assim, até que tem um smartphone mais ou menos acessível, tal, todo mundo tem. Por mais que isso aconteça, você não consegue tirar uma moeda de circulação de tamanho que é o mercado informal indiano, né? E isso, agora na pandemia, é especialmente cruel, porque não tem como manter as pessoas em casa na Índia, cara. E o governo indiano não consegue conhecer o que tá acontecendo na Índia. E olha só, paradoxalmente, né, a gente consegue ver que, assim,
conta-se muito o Brasil como se fosse um caso de desgraça. O Brasil é o pior país do mundo, assim que o brasileiro se vê, né? Muitas vezes. Mas a gente, sem querer ser chato, a gente tem que ver que a nossa infraestrutura, em muitos sentidos, é melhor. Se eu citar o Nelson Rodrigues aqui, você vai ficar bravo, né? Acho que não. Pode citar. Do Complexo de Vira-Latas? Ah, do Complexo de Vira-Latas, com certeza. Você não gosta disso. Do que? Do Complexo de Vira-Latas? É. Não, eu não gosto do fato do Brasil ter isso, mas que o diagnóstico do Nelson Rodrigues é absolutamente preciso. Eu tinha a impressão que já tinha brigado com você, falando que esse conceito é um absurdo. Não foi você? Não fui eu, não. O que eu critico é a visão nacionalista do Macunaíma. Que um dia vai fazer um disparate especial sobre isso. Tá bom. Mas aí não tem nada a ver com o Cascalço. Não, eu não tenho nada a ver. Então, beleza. Tem um pouquinho a ver, mas depois a gente discute mais a respeito disso. O programa hoje tá caótico, hein? Tá caótico. Teve pizza, chimarrão, Miguel Falabella e agora uma acusação completamente infundada sobre tua pessoa. A primeira, eu vou ser justo, tá? De tudo que eu falei do Arthur aqui, apenas isso é mentira. Eu me defendo aqui, ouvinte. Eu tenho que me defender nesse programa. Mas só pra concluir a respeito da Índia, é só pra ver que, primeiro, a nossa situação poderia ser muito pior. E o segundo é que o seguinte, o efeito nocivo que tem pra um país não se conhecer. Nesse exato instante, que o ouvinte saiba disso, se o ouvinte ainda não souber, o Brasil não vai ter censo. O Brasil não vai ter censo porque existe uma doença mental generalizada em Brasília, que é esse terraplanismo fiscal, que tirou o orçamento de uma coisa absolutamente essencial, não só para um projeto nacional de desenvolvimento, mas para o cotidiano do país, que é o censo. Porque se não tiver o censo, a gente não consegue se conhecer, e se a gente não se conhece, a gente não consegue agir segundo as nossas necessidades. O que a gente está vendo na Índia é justamente o fato de você não ter a testagem, o governo não consegue acompanhar a proporção que está rolando, enfim, da pandemia e das mortes que estão acontecendo. Não consegue responder à altura. Um comentário paralelo que tem que ser feito, já que a gente falou muito de solidariedade terceiro-mundista nesse episódio, é que é o seguinte, a despeito da China e da Índia serem rivais históricas e terem pendências territoriais seríssimas ali na fronteira da China com a Índia, a ponto de ter tido conflitos recentes entre os dois países, né? Teve tiroteio mesmo entre os exércitos, né? Sempre uma situação de muita tensão entre China e Índia. A China deu uma triangulada, claro, mas enviou equipamento de oxigênio, de respiração para a Índia, a despeito do intenso conflito geopolítico dos dois países, Padilha. Então, só para registrar isso aqui. Fechemos? Fechemos. Então vamos de recadinho para acabar aqui, vou refazer o jabá. Manda bala. Primeira coisa é dizer que a Questão Nacional volta ao canal do Disparada no próximo dia 3 de maio, às 20 horas. Dessa vez recebe o José, do Portal do José, e o Gustavo Castanhon falando sobre a polarização Lula e Bolso. Quem vai estar lá, o tempo dirá se é Arthur ou Amanda, mas anota aí na sua agenda, camarada. E dizer também que o Disparate e outras iniciativas do Disparada são possíveis apenas pela contribuição de vocês. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br/doe. Obrigado mais uma vez, Arthur. Muito obrigado, ouvinte. Foi uma honra estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate. Boa noite. Pessoal, como vocês sabem, o Ensaio de Mesa volta na semana que vem. Até lá! Até. Tchau, tchau! Fui! Carnaval.